Fala galera, beleza? Lucas aqui do canal Seja Você a Mudança. Bom, basicamente, hoje eu vou falar um pouco sobre o livro Mais Perto que o Diabo. Bom, vocês devem estar achando engraçado o tamanho do livro, mas essa é uma versão concisa e editada do livro Mais Perto que o Diabo. Só que não é por conta dessa ser uma versão mais enxugada que ela deixou de perder o seu valor e de apresentar um conteúdo muito interessante. Bom, vamos lá. O livro ele foi escrito pelo autor Napoleão Hill no ano de 1934. Porém, ele não chegou a ser publicado na época por conta do tema ser um tema muito impactante, mais perto que o diabo. Só que, para nossa felicidade, o livro chegou a ser publicado no ano de 2011 por conta da sua valorização do tópico em si, mas também por conta do autor apresentar diversos outros livros e textos muito interessantes. Bom, basicamente, o livro ele consiste numa entrevista do autor com o dito diabo. No livro, ele fala que ele, no caso, o diabo, que ele controla 98% da população através da alienação. E o que seria essa alienação? Seria tornar as pessoas seres que não têm um senso crítico, um senso de autoavaliação muito bem estabelecido. Seguindo o tópico do porquê as pessoas se tornam seres alienados, o autor ele fala que a alimentação desses medos fazem com que as pessoas desenvolvam maus hábitos. E esses maus hábitos vão desenvolvendo outros maus hábitos e, por consequência desse estilo de vida, as pessoas acabam se tornando seres alienados, seres que não têm um pensamento crítico perante a sua própria vida. O lado interessante que eu gostei bastante desse livro é que ele apresenta 7 propostas para nós não nos tornarmos seres alienados, que seria dividido da seguinte forma. 1. A procura por um propósito de vida, entender que nós temos um norte, entender o porquê estamos fazendo o que estamos fazendo das nossas vidas. 2. Ser um ser disciplinado. E o que seria isso? Logo após entendermos que somos que temos o norte, que temos um porquê de estarmos fazendo o que estamos fazendo, é interessante sermos seres disciplinados, seres que vão seguir a luta pelo seu propósito, independente do que aconteça. Tópico 3. Aceite os erros como forma de interligação entre o sucesso e a falha. Interessante o conselho que ele apresenta no tópico 3 que seria que mudarmos a nossa percepção diante aos erros, que os erros nada mais são como se fosse uma semente que podem vir a germinar uma excelente planta ou não. O tópico 4, como ele fala no texto, ele apresenta que é interessante nós nos cercarmos de pessoas boas. E o que seria isso? Ele fala que do poder da influência. Como eu apresentei em vários dos outros vídeos que eu falei um pouco, nosso caráter ele é formado pelas 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Então é interessante a cada dia, a cada momento da nossa vida, nós fazermos uma auto-reflexão de quem são essas 5 pessoas e de quem são essas influências de quem nos cercam. E ver se essas pessoas têm o mesmo ideal de vida, têm o mesmo propósito que você, para então ver se essas pessoas estão te ajudando ou não no processo que você almeja. Tópico 5, ele fala sobre tempo. Que a sociedade ela valoriza mais os prazeres imediatistas do que os prazeres conquistados ao longo do tempo. Interessante desse tópico é que, como o livro foi escrito em 1938 e ele já diz que a sociedade
ela valoriza mais os prazeres imediatistas, nos dias de hoje a gente vê que isso se fortaleceu de uma forma surpreendente, que para você alcançar o verdadeiro sucesso, você deva mudar a sua percepção diante da valorização desses prazeres, que sim, os melhores prazeres da vida são conquistados ao longo do tempo. Tópico 6, ele fala sobre a harmonia, que é interessante nós sempre termos uma conexão, um ponto ideal entre o seu eu intelectual, seu eu cultural, seu eu sexual, seu eu social. Neste tópico, ele fala que se todos esses eixos da nossa vida não estiverem conectados, não estiverem num ponto ideal, vai ser muito mais difícil nós seguirmos com o nosso ideal de vida, com o desenvolvimento da nossa proposta. Tópico 7, ele fala da ação, do poder da ação, mas, independente da ação, o poder da reflexão e da autoanálise diante da ação. Valeu, galera! Esse foi um breve resumo sobre o livro Seja Mais Esperto que o Diabo. Uma dica que eu deixo de forma final é: faça uma autoanálise, uma autorreflexão, que isso vai fazer com que você consiste o seu sucesso, a sua vitória. Muito obrigado, aqui é o Lucas. Valeu!